Professor, obrigado. Professor, a gente usualmente tem deixado a aula disponível no canal do YouTube do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação, tá? Por isso que a gente vai fazer a gravação agora. Tudo bem? Perfeito, tranquilo. Então tá bom. Bom, Ótimo. gente, sem mais delongas aqui, eu queria agradecer a presença mais uma vez de todos, né? Agradecer também, principalmente hoje, o apoio da Bruna, que é uma aluna de doutorado da Universidade Federal da Paraíba. Então, ela tem ajudado bastante a gente em relação à dinâmica do Zoom, abertura de sala. Então, deixar meus agradecimentos aqui, tá? E queria hoje também apresentar o docente da nossa aula, que é o professor Mauro Batista de Moraes, com o tema microbioma intestinal na infância e na adolescência. Pode. Professor Mauro, ele é professor titular, livre-docente da disciplina de gastroenterologia pediátrica da Escola Paulista de Medicina, né? Ele já foi coordenador do programa da nutrição na Unifesp, né, professor? Bolsista de produtividade do CNPq desde 1995, e possui uma ampla experiência e vasta experiência com publicações na área, principalmente da infância e do adolescente relacionada à gastroenterologia. Então, professor, queria que o senhor ficasse à vontade. Eu vou tirar minha câmera e meu áudio e vou deixar o senhor proferir a sua aula. No final, a gente recolhe todas as informações que a gente tem no chat, de perguntas, a gente abre um pouquinho para as pessoas, para a gente fazer uma interação. Tá joia? Muito obrigado. Inicialmente, muito obrigado, professor Júnior, pelas palavras gentis que você proferiu agora. Realmente, eu queria agradecer muito ao Fórum Nacional de Coordenadores de Pós-Graduação em Alimentação e Nutrição. Como você comentou, eu participei como coordenador algumas vezes do fórum e realmente me alegra muito ver como progrediu a área, né, de nutrição dentro do contexto da pós-graduação. Eu fiquei realmente muito feliz com o convite para participar desse curso e é uma grande honra, um grande prazer reencontrar no programa o nome de várias pessoas que eu já conheci em outras oportunidades. E a hora de fazer a definição desse conteúdo, que é um conteúdo que pode ser enfocado em vários aspectos, realmente é muito difícil. Mas eu tentei centralizar mais naquilo que eu vivenciei ao longo de quase 45 anos de pediatria, né? Como pediatra, desde o curso de medicina, eu tive uma interação muito grande com a disciplina de nutrição na medicina preventiva, junto com a professora Dirce Seguren, que realmente foi a nossa fundadora do programa de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina, e mantive praticamente, né, em toda a minha carreira esse vínculo, né, essa sensibilidade, inclusive não somente do ponto de vista clínico, como também do ponto de vista da saúde pública. Eu vou conversar também um pouco, trazendo alguns aspectos muito mais voltados a alguns questionamentos que permanecem depois de tantas décadas trabalhando, e também para que a gente provoque um pouco aqueles que estão fazendo pós-graduação a desenvolverem uma análise mais reflexiva a respeito desse programa. Aqui, possíveis conflitos de interesse, e eu não vou me deter a essas definições que já foram discutidas anteriormente, né? O que é microbiota, o que é microbioma, quantos elementos tem na microbiota, quanto tem material genético, a relação ecológica, né? Mas agora, recentemente, no mês de julho, eu fui desafiado por alguns colegas para escrever um capítulo a respeito de flora, microbiota ou microbioma.
qual é a palavra correta, que ainda dentro do jargão, né, da área de saúde, algumas vezes tem algumas dificuldades. Então, eu comecei fazendo esse levantamento, né, no PubMed, no número de publicações. Então, realmente, a gente vê que lá para o comecinho enfim, os anos 70, 80, eu me formei em 77, então bem no começo da minha carreira, a flora intestinal realmente predominava muito frequentemente. Somente no ano de 2000 começa a haver um maior número de vezes a utilização da palavra microbiota, e, para minha surpresa, né, eu fiquei contente, porque vocês vão ver ao longo da minha apresentação, que provavelmente eu vou falar instintivamente muito mais vezes a palavra microbiota do que microbioma, que ela é muito utilizada, né, nos dias de hoje, né, até 39 mil citações nesse último período de 4 anos, enquanto que microbioma teve 36 mil citações, e microbioma realmente surgiu mais recentemente. Mas, de qualquer maneira, independentemente do tipo de denominação, o que eu queria dizer é que os micro-organismos do tubo digestivo sempre foram uma preocupação nos meus 45 anos de medicina, de pediatria. Vocês bem sabem, já foi discutido com certeza a questão dos filos, né? A gente tem mais de 100 filos na natureza, 12 deles podem ser encontrados na microbiota, 4 deles compõem a grande maioria, né? Mas existem também alguns elementos de filos diferentes que podem ter muita importância. Aqui eu deixei exemplificar a quermância. E eu me lembro que, às vezes, quando eu dava as primeiras aulas de probióticos e microbiota, em 2006, 2004, eu dizia que a microbiota tinha 400 espécies, mas aqui, já em 2017, houve essa expansão numérica muito grande, resultante das tecnologias de microbiologia, de biologia molecular, substituindo as tradicionais técnicas somente de cultura, que podiam trazer algumas limitações. Também surge ao longo do tempo, né, a palavra desbiose. E a palavra desbiose, muitas vezes, e ainda diria no começo e talvez até hoje, ainda me ocasiona um pouco de reação negativa, né, por se considerar um tanto quanto ampla e um tanto quanto indefinida do ponto de vista individual, para você poder fazer uma caracterização dessa situação no seu paciente. Um outro aspecto importante também, eu coloquei uma definição aqui, é que nós temos que levar em consideração a desbiose não somente na composição do indivíduo já formado, mas principalmente no desenvolvimento da microbiota intestinal. E aí eu diria que é um dos problemas mais importantes naqueles que dão atenção na criança, né, na pediatria e outras áreas de atuação que vinculam, que voltem para a saúde da criança desde os primeiros meses de vida, porque é justamente nessa fase da vida que há a formação da microbiota. E uma vez formada a microbiota, ela vai acompanhar o indivíduo até o fim da vida, vamos dizer assim. Então, é um momento muito importante, um momento de programação. E como eu disse, né, na questão da desbiose, ainda hoje eu não saberia dizer, se alguém me perguntasse, né, talvez, não sei se isso já foi discutido aqui no curso, né, quais são os critérios diagnósticos para você fazer a caracterização de desbiose do ponto de vista de análise da microbiota. Você leva em conta a abundância relativa, leva em conta a composição por filos, por gêneros. Você teria que ter a obrigatoriedade de ter uma análise mais... Desculpe. Uma análise mais completa até o nível de espécies, enfim. Mas até o momento eu nunca vi uma definição muito clara, né? E algumas vezes eu escuto até algumas coisas que me causam muita estranheza. De qualquer forma, né, o que também acontece muito, né, no nosso dia a dia, né, é uma frase que eu coloquei aqui como popular, né, que, apesar da dificuldade de você caracterizar o que é desbiose, né, muitas vezes você escuta, né, frente à desbiose, uma situação que estaria presente naquela doença ou naquele indivíduo, né,
é necessário modular o microbioma e a melhor maneira é usar um biótico, um probiótico ou um simbiótico, enfim. Não vou me deter mais a isso. Mas essas coisas, às vezes, não são tão muito fáceis, né? E até hoje a gente nunca não tem conhecimento de muitos estudos, né? De muitas evidências bem consistentes de que isso realmente é possível. Mais uma vez, quer dizer, analisando aqui a distribuição taxonômica, né? A gente vê que tem a distribuição nos principais gêneros, né? Nos principais filos, Firmicutes bacteroidetes, até o nível de espécie, e geralmente a maior parte dos nossos estudos vão até gênero, né? Hoje em dia que está começando a ter alguns que vão para espécie, a não ser que você utilize outra tecnologia, e os probióticos você teria que ter a importância de definição não somente da espécie, mas principalmente da cepa. Por exemplo, um probiótico que é frequentemente utilizado, o Lactobacillus reuteri, que eu encontrei aqui facilmente aqui nessa lista, né? Existem mais de 80 tipos de Lactobacillus reuteri e nem todos eles vão ter um efeito probiótico bem definido. A microbiota, a gente sabe que se distribui de forma diferente ao longo do tubo digestivo. Geralmente a gente estuda a microbiota fecal, como que seria a microbiota ao longo do tubo digestivo, aonde acontece mais frequentemente translocação bacteriana, onde a permeabilidade intestinal pode ser mais frequentemente alterada para poder desencadear aquele processo todo que todos nós conhecemos e que é comum a muitas doenças e aumenta a permeabilidade, passam toxinas, passam bactérias, passam produtos, passam pedaços bacterianos, vão gerar uma resposta do sistema imunológico inflamatória sistêmica, né? Que isso acaba aparecendo frequentemente nas várias situações clínicas, né? E também a questão, né, de que a microbiota, exatamente da luz intestinal, pode ser diferente daquela que está sendo encontrada mais intimamente relacionada com a mucosa intestinal. Como eu comentei, dos primeiros 3 anos de vida, né, que é extremamente importante para você estabelecer como vai ser a microbiota desse indivíduo, né, muitas vezes vem a discussão, né, quando começa a instalação da microbiota intestinal no tubo digestivo. E eu tinha um colega, né, que frequentemente a gente participava de alguns eventos juntos, que vinha sempre dizer que já começa no feto, e ninguém sabe disso, isso é importante. E, indiscutivelmente, isso realmente pode acontecer já na vida intrauterina, mas existe ainda uma certa discussão a esse respeito, né, de até que ponto que essa microbiota realmente é importante. Mas, indiscutivelmente, né, após o parto, seja ele por parto normal, seja ele por cesárea, é que realmente o tubo digestivo vai ser efetivamente colonizado de uma forma mais intensa. É lógico que lá no primeiro Natal, dentro da vida intrauterina, isso realmente vai ter uma importância muito grande. A gente vai discutir, talvez, rapidamente, uma questão ligada a alguma microbiota que vai estar presente no leite humano. Então, quais são os fatores que influenciam a composição da microbiota intestinal? Então, são aqueles fatores clássicos, né? O primeiro deles seria o tipo de parto. Eu costumo usar esse estudo publicado em 2014 como exemplo. É um estudo que acompanhou 9 crianças nascidas por cesárea, 15 por parto vaginal, e que a gente vê diferenças, né, na composição da microbiota. Vocês veem aqui uma quantidade diferente de firmicutes, principalmente, de proteobactérias, mas ao longo dos 2 primeiros anos de vida vai ficando tudo muito semelhante, né? Inclusive vai se assemelhar às análises da microbiota da mãe. Eu estou falando aqui em termos de filo simplesmente, né? Mas obviamente que se você for considerar todos os componentes, vai poder acontecer um número infinito, né, de combinações. Queria destacar esse estudo, né, que foi publicado em 2022, talvez alguém de vocês já tenha tido a oportunidade de conhecer. Foi feito por um grupo brasileiro, né, que todos conhecem,
fazem parte aí do nosso contexto da pós-graduação em nutrição, do fórum, especialmente o Gilberto Cac, que foi uma das pessoas que mais batalhou, né, na implantação desse processo, né? E essa revisão eu achei muito importante a gente mencionar. Quem tiver interesse pode lê-la para poder entender melhor essas diferenças. Mas o primeiro ponto que eu chamaria a atenção é que, para um assunto tão discutido, tão falado, tão comentado, eles encontraram somente 31 artigos. Então, é um número relativamente pequeno, né? A gente vai ver que isso se repete também em outros cenários. E, evidentemente, que a conclusão foi que o tipo de parto influencia a microbiota intestinal. Você tem uma menor colonização de determinados tipos de bifidobacterium, de bacterióides, lactobacilos, E. coli, mais Clostridium, e, evidentemente, que essa associação também de certos tipos bacterianos que poderiam potencialmente ter uma associação com risco maior de desenvolvimento futuro de doenças. Bom, mas acho que é muito importante, né, de que a gente realmente veja que, muitas vezes, ainda, né, o número de informações definitivas é muito pequeno, né, e, frequentemente, você tem uma dificuldade enorme para comparar os vários estudos, né, em função das diferenças nas metodologias utilizadas. Naquele estudo que eu acabei de mencionar de revisão sistemática, não tinha nenhum trabalho feito ainda no Brasil. Agora, no mês de outubro, no mês que vem, nós vamos apresentar aqui uma das nossas alunas de doutorado, a Tamara Lazarina, a microbiota intestinal de lactentes saudáveis, aleitamento materno exclusivo, no primeiro e quarto mês de vida, segundo tipo de parto. Então, eu não posso dar nenhum spoiler, senão a Tamara vai ficar muito brava. Mas, além do ponto de vista de a gente analisar a microbiota em si, existe também a questão da cesárea como sendo um fator de risco, né, com problemas futuros, né? Nesse estudo publicado em 2015, é destacada a relação do tipo de parto, né? E aí já vem dentro do subliminar, né, dentro das explicações, dos mecanismos explanatórios, né, a possibilidade de uma participação da microbiota. Então, tem uma série de doenças, né, que esse tipo de situação é conhecida, e eu tive a oportunidade de participar, né, junto com um grupo do Rio Grande do Sul e de Ribeirão Preto, justamente discutindo essa questão da microbiota, de ser diferente nos primeiros meses de vida, no sentido de aumentar o risco de uma doença futura, e, nesse caso, se observou um aumento no risco de 1,58, né? De obesidade aos 23 a 25 anos, numa famosa coorte de 2.000 crianças que nasceram em Ribeirão Preto na época em 1978. Então, esse foi um dos artigos pioneiros nessa área, né? Geraram uma série de outros artigos discutindo exatamente esse aspecto, e a principal discussão que foi colocada dentro da explicação desse tipo de alteração seria realmente a possibilidade de uma instalação diferente de microbiota. Obviamente que sempre aparecem soluções, né? Então, já em 2016, né, algumas pessoas passaram a sugerir de você colocar o recém-nascido, né, em contato, né, com a microbiota vaginal da mãe, mas eu diria que isso não é algo que tenha ainda qualquer tipo de comprovação, e até onde vai meu conhecimento, não é algo que deve ser praticado, né, mas acho que a gente coloca, evidentemente, num curso de pós-graduação, muito mais para que as pessoas reflitam sobre isso. Já ouvi falar de pessoas que comentam que tenham feito, que tenham esse tipo de prática, mas eu diria que seria algo sem nenhum tipo de fundamentação científica, né? Sem nenhuma evidência clínica definitiva de que isso realmente possa contribuir. Dentro desse contexto, né, além do tipo de parto, o aleitamento natural é fundamental para a gente poder analisar. E sempre que a gente fala de aleitamento natural, né, e isso eu vejo frequentemente na pediatria, se lança a mão desse artigo, é um artigo muito antigo, né, vocês, da década de 80, né, publicado no Pediatrics. Naquele tempo eram
era a técnica da cultura. Então, vocês veem que aqui, ao longo do primeiro mês de vida, existe uma mudança bastante expressiva nas quantidades de bactérias, né? E é uma alteração muito dinâmica nessa fase da instalação da microbiota, e evidentemente que é muito difícil de estudar, que você teria que ter muitas e muitas análises, né? Com intervalos relativamente curtos. Pô. Mas a gente sabe que alguns fatores, né, vão influenciar. Esse aqui é um slide bem antigo que eu sempre usei em algumas aulas que eu tive a oportunidade de dar, de que o leite materno ele não tem probióticos, mas é rico em prebióticos. Isso vinha, né, de um conceito, né, de que talvez o leite é estéril, mas hoje em dia já se sabe que o leite humano não é estéril, porque tem algumas bactérias, né? Não é infrequente ouvir pessoas dizendo, o leite materno está cheio de bifidobactérias e lactobacilos, né? Eu diria que talvez não seja bem assim, mas pode ter uma quantidade não desprezível, bastante expressiva, né, de bactérias, de até 10 a 5 a 10 a 7 bactérias por exemeiras de leite. E como é que essas bactérias chegam no leite materno? Né? Obviamente que uma parte pode vir, né, da própria pele, da região do mamilo, a gente vai ver isso mais adiante, mas outra parte pode vir da própria microbiota da mãe, que vai se translocar e, através dessa via chamada enteromamária, através da circulação, vai para a glândula mamária e vai efetivamente ser consumida pelo bebê. Nesse trabalho publicado há algum tempo atrás, em 2017, se fez uma revisão sistemática e aquilo que eu tinha comentado, aqui estão as bactérias que foram mais frequentemente encontradas. Vejam bem, eu tinha comentado que só tinham 31 artigos, né, que foram identificados naquela revisão sistemática feita a respeito do tipo de parto cesáreo normal, e aqui também, muito pouco, 12 estudos, uns resultados diferentes, mas mostrando, quando se utilizou o sequenciamento de próxima geração, que o que é predominante no leite humano é o Streptococcus e Staphylococcus, que provavelmente vem da própria pele que está em volta do mamilo. Isso também é o que eu brinco também de dizer, que durante muito tempo a gente usava que o leite materno é rico em prebióticos, né? Isso mesmo antes da era dos HMOs, né, que foram mais recentemente descritos, né, mais recentemente estudados, né? Já eu comentava que desde que eu aprendi pediatria nos anos 70, né, que nós tínhamos na aula de aleitamento a possibilidade dos fatores bifidogênicos, né, que eram entendidos como carboidratos e que não eram assim muito valorizados, né, e que, do ponto de vista de composição, era uma das diferenças muito importantes também em relação ao leite de vaca. É óbvio que o leite humano é bom para a criança, né? Já em 2004, nesse estudo, né, que eu acho muito interessante, né, a gente vê alguns estudos de cromatografia já mostrando o perfil diferente, né, do perfil de oligosacarídeos, e isso tudo, nessa época, já os anos 2000, alguns anos assim, se começou a adicionar uma mistura de fós e gós, né, que seriam prebióticos nas formas para lactês, mas evidentemente que isso não representa e não substitui, obviamente, com os HMOs, que, como a gente vai ver mais adiante, né, tem uma composição que é bastante complexa, né, formados a partir de 5 moléculas, né, de glicose, galactose, N-acetilglicosamina, fucose, ácido ciálico. Existem atualmente reconhecidos mais de 200 tipos de oligosacarídeos, né, com a combinação dessas várias substâncias, dependente também do equipamento enzimático da mãe lactante. As funções deles
se refere à atividade antimicrobiana, efeito prebiótico seletivo, maturação da barreira, modulação de reconhecimento de patógenos, modulação imunológica. E nós tivemos a oportunidade de que uma das nossas alunas da pós-graduação em nutrição da Escola Paulista, a Karina Tonon, publicou como tese de doutorado dela. Eu tenho uma dificuldade de usar o Zoom, né, porque ele pega um pedaço aqui, não sei como fazer com as que ele cobre, às vezes, os anos, né, que é a parte da imagem das pessoas. Enfim, em 2019, mostrando realmente o predomínio, né, no Brasil, né, como existe em outros países também, do perfil secretor. Posteriormente, também no Rio de Janeiro, foi feito um estudo um número muito maior de pessoas acompanhadas, né? Mas como nosso foco aqui é mais a microbiota, eu acabei não contemplando nessa apresentação. Então, nesse trabalho se confirmou esse predomínio dos secretores, né? A microbiota, os oligosacarídeos foram efetivamente dosados aqui no Brasil, né? Por uma metodologia desenvolvida da Karina com Antônio Miranda, e também foi feito uma avaliação simultânea com a microbiota, e também resultou numa publicação mostrando que as mães secretoras tendiam a apresentar uma microbiota mais parecida, quando nascidos por cesárea, de seus bebês, né, com aquelas que nasceram por parto normal. Isso é uma discussão que tem tido frequentemente, né? Queria também destacar quem tiver interesse em estudar microbiota em pediatria, né, que procure os trabalhos da professora Carla Tadei da USP, que é uma pessoa que tem muita experiência nessa área. E aqui um exemplo de estudo, já que vem sendo publicados ultimamente, tentando utilizar alguns oligosacarídeos sintetizados, né, com uma composição química similar àquelas que são encontradas no ser humano, né, para verificar a influência da microbiota. Então, aqui é só um exemplo, quem tiver interesse pode analisar com profundidade, né? Eu sempre digo que a análise dessa microbiota é bastante difícil algumas vezes, né? Porque o número de componentes é enorme, né? Nem sempre você tem efetivamente a quantidade efetiva, você tem a abundância relativa. E quando você fala e vai discutir em relação também aos HMOs, são inúmeros que existem, então as perspectivas e identificar correlações, às vezes, é um pouco mais difícil do que em outros cenários analíticos. Dando sequência, né, existe também a questão das drogas. E aqui é mais um alerta mesmo, né, que eu queria lembrar, que antes dos 3 anos de idade, como a microbiota está em formação, algumas situações podem ser negativas ou podem influenciar a composição da microbiota, por exemplo, o uso de antibióticos, né? Eu sou, às vezes, um pouco crítico a esse tipo de comentário. Muita gente diz que os médicos estão usando antibiótico de uma forma inapropriada, desnecessária, excessiva. Pois é, eu sou médico, então eu vou fazer uma defesa corporativa, né? E vou dizer que muito antes, né, de existir o microbioma, ser conhecido o microbioma, né, ou a microbiota, no tempo da flora intestinal, eu já aprendi nos bancos escolares que se devia usar excessivamente ou desnecessariamente antibióticos, né? E, obviamente, que nós não podemos, hoje em dia, demonizar os antibióticos quando bem indicados para o tratamento de um quadro infeccioso bacteriano grave, uma sepsis, uma pneumonia, ou uma infecção urinária, enfim, quando houver necessidade. Mas é lógico que, assim como sempre foi recomendado, o antibiótico tem que ser prescrito para aquelas pessoas que efetivamente têm necessidade. E é óbvio que realmente ele vai influenciar na microbiota. Uma outra coisa que talvez, sim, tenha tido um abuso de uso, né, principalmente no primeiro ano de vida, são os inibidores de bomba de prótons, né, que vêm sendo utilizados frequentemente para crianças com sintomas gastrointestinais e que realmente também podem influenciar na microbiota. E outra questão também
é quando você indica um probiótico, né, que não estaria fazendo parte daquela instalação propriamente dita da criança, e que vai poder potencialmente se incorporar a uma microbiota em formação, e que ninguém sabe qual vai ser o efeito, né, desse probiótico adicionado como terapêutica, né, ou mesmo, não no Brasil, mas em outros países, né, dentro de algum tipo de fórmula infantil ou de alimento, né, sem que se tenha realmente uma noção exata daquilo que vai trazer de benefícios ou não ao longo do tempo. Como eu comentei já, né, quer dizer, os micro-organismos, né, sempre foram uma preocupação nos meus 45 anos de medicina, né, pô. Começou que nos anos 70, quando eu comecei a pediatria, eu sempre uso esse slide porque eu acho que ele é muito ilustrativo, né? A gente tem que o número de a mortalidade infantil nessa época era de 97, 70 por mil, né? Pô, muito diferente do que é hoje em dia, que é em torno de 12 por mil, 10 por mil, enfim, já em níveis menos expressivos, né? E naquela época, o aleitamento natural exclusivo era só 2,9% dos lactentes, porque já existia uma recomendação social de que as mães deviam começar água e chá na maternidade, enfim, era uma coisa assim totalmente fora de propósito. Quando a gente resgata e vai comentar como era pensada a medicina, a pediatria no passado, realmente era uma coisa muito diferente, né? Eu brinco, né, que em 77 eu aprendi que tinha que ter esses cuidados, de repente, de eu passar de R1, residente de primeiro ano, para R2, de segundo ano, mudou o esquema. E, de repente, passou a ser leite materno exclusivo até 6 meses de vida e complementado até 2 anos ou mais, como é praticado hoje em dia. Então, essa questão é muito importante. E já naquela época, as infecções intestinais, né, representavam, né, uma causa de morte importante. E aí vem a questão, seria isso uma desbiose aguda ou não? Porque, no final, essa Escherichia coli, né, seja ela patogênica ou não, ela pode ser parte da microbiota normal da pessoa, mas ela pode ser um agente enteropatogênico, né? Eu brincava antigamente que tinham mais de 400 tipos de Escherichia coli na fase pré-biologia molecular, né? Nem sei quantos existem hoje em dia, mas existem várias categorias que vão poder provocar diarreia, e a gente tinha uma chamada EPEC, né? Que um pediatra muito famoso, né? E que eu gosto muito aqui no Brasil, sempre dizia que a EPEC era carrasca, né, de crianças, porque a mortalidade era bastante expressiva, mas carrasca de uma situação socioeconômica totalmente desnecessária, com aquelas taxas de aleitamento natural que vocês viram. Já se discutia a forma, né, de efetivação, né, dessas doenças, né, que eram bastante graves, né, o PEC se aderindo ao heterócito, então desfacelamento das microvelocidades, isso era eletromiografia de coelho, e naquela época a gente estudava, né, já começando já a biologia molecular, as etiologias das diarreias, né, mas no final das contas nós tivemos uma mudança desse perfil, né, que aconteceu não somente, por exemplo, na imunização que a gente comentou, mas já vinha acontecendo já há muito tempo, né? E muitas vezes eu encontro com a professora Isabel Scalesi, que é uma das maiores especialistas em EPEC no Brasil, dizendo que a gente não tem mais EPEC no Brasil, né? A gente estudava esse tipo de problema em São Paulo, depois foi para o Nordeste, e agora já não tem nem aonde mais estudar, porque a diarreia deixou de ser algo tão prevalente. Professor, o microfone do senhor ficou mudo. Não, viu? Obrigado, viu? Evidentemente que isso foi mudando. E já nessa época se começou a utilizar o PCR, né, para estudar, né, vários aspectos, né? Um dos aspectos interessantes foi a questão de você ter resistência, né, de antimicrobianos, né, na microbiotas de crianças que viviam, por exemplo, em uma favela aqui de São Paulo, e outros detalhes também sobre esse assunto. E aí vem a parte da aplicabilidade, né?
Esse cartaz é um cartaz feito pelo Ministério da Saúde do Brasil, divulgado nesse ano de 2023, sobre os princípios para tratar diarreia de criança. E aí vem a primeira pergunta, quer dizer, não se menciona nesse cartaz o uso de probióticos da mesma maneira que nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando você sai desse contexto de medicina baseada nas necessidades da população, nas disponibilidades de recursos, né? Passa para medicina que vai depender de uma prescrição individual, né? Vocês vão ver que muitas vezes as pessoas dizem que está com diarreia aguda, tem que dar probiótico, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, na verdade, eu sempre discuto essa definição de probiótico, que todos vocês já devem conhecer, tem uma aula específica de probióticos. A definição foi proposta em 2001, numa reunião que aconteceu na Argentina, né? E em 2014 ela foi referendada, né? Parece que teve que mudar só uma vírgula, porque a vírgula teria um pouco sentido da frase, né? Mas o probiótico é definido como micro-organismo vivo que, quando consumidos em quantidades adequadas, proporcionam um efeito benéfico para a saúde do hospedeiro. Definição clara, simples. E aí vem a pergunta: o que é o efeito benéfico para a saúde do hospedeiro? Então, essa definição, né, eu continuo defendendo essa definição, né, e ela já estabelece que, para um determinado efeito biológico desejado, você vai ter um determinado tipo de probiótico e, potencialmente, esse probiótico vai ter sua definição estabelecida. Então, eu trouxe nessa aula, né, podia trazer outras definições também, outros posicionamentos, né, mas eu trouxe um posicionamento da Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica e Nutrição. Por quê? Porque eu acredito que talvez seja um grupo que tenha analisado isso com mais... Enfim, a gente tem uma afinidade maior por isso, né? Mas existem posicionamentos da Academia Americana de Pediatria. Pagamento. Nós mesmos já nos posicionamos pela Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim. Mas eu resolvo que vão procurar utilizar esse da ESP. Né? E aqui o pessoal realmente fez uma avaliação de toda a literatura. Eu sempre brinco que deve ser muito complicado participar desses estudos, porque as pressões que existem são enormes, tá? E você, às vezes, vê acontecer coisas que, pelos bastidores, você vai ficar sabendo que realmente não precisavam ter acontecido. Bom, então, o que diz a ESP sobre probióticos para tratar diarreia aguda? Eu estou trazendo essa questão muito mais porque isso aqui é uma coisa do cotidiano, né? Cotidiano da pediatria, cotidiano de todos nós como pais de crianças, ou avós, ou, enfim, que está aí no nosso dia a dia. Tá? Então, na verdade, apesar de todas as discussões, né, existem apenas esses 4 probióticos que têm alguma possibilidade de ser utilizados para tratar diarreia aguda. Bom, e às vezes eu tenho brincado também, né, e depois aqui, MEI. Pode ser recomendado. Não é que deve ser, não é must, é MEI. Então, você vê que mesmo entre eles, ninguém usou o must. Se você perguntar a uma criança com meningite bacteriana, tem que dar antibiótico? Você tem que dar antibiótico. Agora, a criança com diarreia aguda? MEI, você pode. E aí você tem 3 ou 4 aqui probióticos, esse aqui é uma novidade, mas esses 3 já aparecem já há muitos anos, né? Como sendo aqueles que têm resultado. Né? Bom, e aí vem a pergunta se nós voltamos para a definição de probiótico, efeito benéfico para a saúde do hospedeiro. E qual é o resultado? É reduzir a mortalidade, como aconteceu ao longo dessas últimas décadas, em função das melhorias das condições sanitárias, da terapia de hidratação oral, de mais tratamento natural. Qual é o desfecho que esse probiótico pode trazer? E aí, então, você vai analisar que, a partir dos vários estudos, né,
é uma redução média de 24 horas da duração de diarreia. É lógico que uns vão dizer que diminui o risco de internação, outros vão encurtar a internação. Fala, se você encurtar em 24 horas, a mãe pode voltar a trabalhar, a criança volta para a escola. Tem toda uma discussão que aí também vai passar por custo-efetividade. Mas acho que a gente tem que ter realmente em mente essa convicção e essa necessidade de utilizar isso dentro de um contexto de você ter um entendimento dessa prescrição. Uma coisa também que se via no passado, né, é que as crianças que tinham diarreia aguda, né, existem alguns trabalhos feitos no Ceará, né, principalmente, a criança tinha vários episódios de diarreia aguda ao longo do ano. Essas diarreias, quando duram mais do que 2 semanas, são chamadas persistentes, levam à desnutrição, tem maior risco de morte. E talvez, por essa questão, já se dizia que, como uma sequela dessa situação ambiental desfavorável, existia aquilo que a gente chamava de enteropatia ambiental. Por exemplo, nos anos 80, a minha tese de mestrado foi sobre esse assunto, né? Enteropatia ambiental em crianças da periferia de São Paulo, assintomática. E, ultimamente, a partir de 2012, tem se tentado mudar esse nome na literatura para disfunção entérica ambiental. Para mim, eu não sei qual a diferença de disfunção entérica e enteropatia, mas tudo bem, quer dizer, às vezes alguém tem alguma explicação que não me contaram ainda. E ela aconteceria em algumas regiões mais pobres do mundo. Quem tiver algum interesse, em 2019, eu tive a oportunidade de publicar com essa colega Gisélia, de Recife, esse artigo no Jornal de Pediatria, e aqui a gente discute exatamente isso, né? Que existe déficit de crescimento vinculado à enteropatia ambiental, eventualmente pode ter uma resposta vacinal menor, pode ter alteração cognitiva, aumento do risco de seleção de peso para adulto, né? Isso tudo também com a dificuldade, né, de que não existe um método diagnóstico preciso. E uma outra coisa também que acontece, né, é a associação com esse sobredescimento bacteriano de cimo delgado, que, por definição, dependeria da cultura do fluido enteral, né, para aeróbios e anaeróbios. Isso é um método invasivo, né, que muitas vezes foi sendo substituído pelo teste respiratório de hidrogênio e metano não respirado. Esse teste se baseia na fermentação excessiva de uma microbiota com um número maior de bactérias dessa região, de carboidratos que você vai dar no teste, no caso a lactose e a glicose, e vai ter a formação de hidrogênio e metano. E, evidentemente, que algumas pessoas discutem, né? Eu também discuto, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de avançar nesse ponto, que seria de estudar a microbiota desses locais, né? Do ponto de vista de biologia molecular. Se tiver estudos, são muito poucos, eu não tive a oportunidade de lê-los por hora. Já se discute também, aqui eu até peguei essa figura, porque essas figuras são muito comuns, né, para esse assunto. Já discutiram até a questão já da durante a gestação, né, com os mesmos desfechos que eu acabei de colocar para vocês, né, publicado agora em 2023. E aqui eu diria para vocês que em 2009 a gente acabou tentando fazer o primeiro trabalho, né, de microbiota. Eu me lembro que a professora Isabel me puxava a orelha, falava, isso aqui não adianta nada, e realmente não tinha razão, porque vocês veem que a gente foi estudar somente bifidobactéria e lactobacilos, isso em 2009. Não tinha ainda a possibilidade de você fazer o sequenciamento como hoje em dia. E aí a gente comparou, né, nesse contexto da enteropatia ambiental, escolas de uma favela e uma escola privada, e encontramos uma diferença, né, as crianças da escola privada tinham mais bactérias de lactobacilos e bifidobactéria do que o outro grupo, né? Eles vão ver que isso não se confirmou. E aqui, nessa questão ambiental, né, foi realmente investigada esse estudo que todo mundo que trabalha com microbiota e já discutiu essa questão de ambiente tem que conhecer esse trabalho. Então, ele foi publicado em 2010 e que se comparou, né, a microbiota de crianças que moram
que moravam em Burkina Faso, lá no meio da África, em situação totalmente não ocidentalizada, pô, e crianças moradoras da Itália, de Florença, pô. E eles mostraram essa diferença bastante expressiva, né, pô? Bastante expressiva na composição da microbiota. Vocês veem que aqui em Florença tem 51% de Firmicutes, aqui 12%, Bacteroidetes 73% em Burkina e 27% em Florença, quer dizer, uma situação bastante invertida. Quando você analisa nessa outra visualização também a mesma situação, e também o perfil, né, de produção de ácidos graxos na África muito maior do que em Florença, provavelmente resultando na capacidade fermentativa da microbiota e também do tipo de dieta, né? E a gente já, nessa época, vinha fazendo um estudo, mas usando uma técnica diferente de PCR em tempo real, com alguns elementos da microbiota intestinal, comparando na cidade de Osasco, essa foto não é de Osasco, é do Morumbi, se não me engano, comparando pessoas que têm um nível socioeconômico mais elevado com pessoas que, às vezes, muito próximo, né, vivem em situações totalmente desfavoráveis. Bom. E nesse trabalho, obviamente que as condições de estado nutricional eram diferentes, acesso à água, etc. e tal. E quando você vai ver o resultado da microbiota, se você parar e for analisar alguns números aqui, né, muitas vezes as pessoas não gostam de número, né? O primeiro número é que a quantidade de bactérias nas crianças da favela, 2,32 vezes 10^14, e aqui 0,02 vezes 10^14, uma diferença estatística significante. As crianças da favela têm mais bactérias, uma quantidade maior de equivalentes de unidades formuladoras de colônia por grama. E aí você vai descendo aqui. E aí você pega, por exemplo, Clostridium difficile, tem uma diferença. Quem tem mais? Na escola privada do que na favela. Aí você vai, Salmonella, quem tem mais? Na escola privada do que aqui. E bifidobactéria, os dois têm iguais. Pô. Então, vocês veem que existem diferenças bastante importantes, né? E aqui, nesse caso, não somente, né, do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista de você identificar o agente nesses locais. E como a conclusão desse trabalho, né, é de que a microbiota intestinal das crianças que estão em condições de habitação satisfatórias apresentou indicadores de ser menos saudável do que nas crianças que viviam em situação de pobreza em condições ambientais inadequadas. Então, a gente sabe que essa situação poderia estar associada com esse tal de SIBO, né? O que é SIBO? Small Intestinal Bacterial Overgrowth, sobrecrescimento bacteriano do intestino delgado. Alguns traduzem isso como supercrescimento bacteriano. Eu aprendi sobre crescimento e vou morrer falando sobre crescimento. E que você vai ter realmente essa mudança aqui nessa região do intestino delgado proximal. Obviamente que você vai depender de métodos de coleta invasivos, como já coloquei, e aí vem todo aquele mecanismo que a gente já conhece, né, de aumento da translocação, a inflamação e os efeitos sistêmicos dessa situação. E do ponto de vista prático, né, a gente pode estudar o SIBO através do teste de hidrogênio no ar expirado, né? Você coleta amostras de ar expirado usando esse sistema, né? Assopra aqui, enche esse saquinho, depois vai para o analisador e você vai ter, quando você ingere o carboidrato, por exemplo, a lactulose que não é absorvida, ela vai percorrer o delgado todo, vai chegar no polo deve ter bactérias, vai formar um que a gente chama de pico colônico de hidrogênio, né, do ar expirado, uma vez que esse hidrogênio formado no polo vai se difundir e vai sair em parte pela ar expirado, e quando você tiver o chamado pico precoce, é indicativo de que há sobrecrescimento bacteriano, porque essas bactérias são aqui, e arbitrariamente se estabelece com pediatria esse tempo, né, de inicial e final é 60 minutos, do adulto 90 minutos. E aqui estariam, né, alguns padrões, né, que você pode observar de hidrogênio
mostrando aqui em azulzinho o teste positivo, né, sobre o crescimento, uma produção precoce maior, tanto de hidrogênio como de metano, e esse outro negativo, porque não houve uma produção tão expressiva na primeira hora do teste. Então, a gente utilizou isso em algumas oportunidades, né? E, evidentemente, que vocês veem que o subcrescimento bacteriano em favelas chega a 30%, e enquanto que em escolas particulares, 2%, uma produção de metano muito alta também, não vou me aprofundar muito nisso, porque muitas vezes vocês vão ver que essa questão do metano, né, que é produzido principalmente por uma áquia, né, o Metanobacter smith, a partir de hidrogênio, ele vai ter, na gastroenterologia de adultos, né, principalmente, com um aumento muito elevado do trânsito intestinal, essa associação, né, com constipação intestinal muito grave. E eu tinha tido a oportunidade de já ter encontrado isso, né, em crianças aqui na cidade de São Paulo, né, quando fizemos esse teste, né, e aqui, nesse caso, já foi diferente, porque eles tinham realmente um problema, né, de produção de metano em uma frequência maior, né, porque essa favela tinha sido feita no lixão. E a mesma coisa se repetiu num outro trabalho que foi feito aqui na região de Santos, né, numa região de um mangue. Pô. Então, a gente vê que a produção de bactérias, a produção de hidrogênio no sistema drogado seria na parte inicial do teste, né? Pô. Então, a gente vê que na favela se produz mais do que aqui, e isso indica indiretamente que a microbiota provavelmente tem uma capacidade fermentativa maior, né, no delgado do que no cólon. E isso vai poder explicar todas aquelas alterações que a gente comentou. Uma outra questão também era do próprio metano, né, que foi identificado nessas regiões. Né? Então, na verdade, né, quando você vai discutir, né, sobre o crescimento bacteriano no delgado, né, você vai pensar também nos probióticos. Pô. E aqui está, de novo, o posicionamento da ESPIGA. E qual foi a conclusão deles? Que nenhuma recomendação, nem a favor, nem contra, pode ser feita. Então, às vezes eu fico me perguntando, por que vai fazer uma recomendação a favor se não tem evidência? Então, primeiro precisa estudar evidência para você verificar se realmente isso pode ser utilizado. E a gente vê frequentemente que as pessoas, vamos dar um probiótico. Aliás, quando nós fizemos esse estudo na favela, essa questão apareceu. Olha, as crianças estão cheias de subcrescimento bacteriano, vamos fazer alguma coisa, vamos dar probiótico. E a gente acabou decidindo por não fazer. Né? E aqui é só um comentário de que esse assunto acaba ultrapassando, né, os limites da academia, os limites da ciência. Né? No começo desse ano, eu fui convidado para dar uma aula num congresso de cérebro e intestino, e aí eu comentei que eu ia dar essa aula com a minha filha, que tem 30 e tantos anos. Falei, mas pai, você vai dar aula lá? Você tem que ler esse livro aqui que eu estou lendo. Pô. Então, ela me deu esse livro que está aqui. Pô. E aí, realmente, eu fui ver que, além do nosso cibo, né, que eu acabei de discutir, que já é um assunto que ele vem discutindo, também tem esse cifo, que seria o crescimento de fungos, né, que eu também não tenho muito entendimento de como é que você vai fazer esse diagnóstico. Né, pô. E quando você lê esse livro, eu cheguei a ler quase que um bom pedaço. Aí você começa a perceber de que isso não tem mais uma fundamentação científica, né? Mas, evidentemente, que as pessoas, né, têm a disposição, né, de fazer esse tipo de procedimento do ponto de vista da sociedade como um todo, né, fora da área acadêmica. Pô. Mas, de qualquer maneira, acho que é bom a gente sempre conhecer esse tipo de situação. Então, como eu comentei com vocês, né, naquela situação que nós estávamos com aquelas crianças sobre crescimento bacteriano, né, e aqui é um pouco antes daquele estudo comunitário, que ainda era com crianças muito graves, né, que a gente era obrigado a utilizar antibióticos por via oral.
Então, a gente teve, nesse trabalho, né, que foi um ensaio clínico do cego contra o placebo, uma redução da frequência de evolução para sepsis, que pode ser fatal nesses casos, né? Isso foi nos anos 2000, aproximadamente, demorou para publicar, e uma diferença quase significante, mas o trabalho acabou não acontecendo como era planejado, porque já havia um menor número de pacientes, graças a Deus, né? Então acabou não podendo ser confirmado. E também, né, na comunidade, a gente acabou tendo que utilizar antibióticos, né, para poder ter uma resposta de curar, né, o sobrecrescimento bacteriano dessas crianças que moravam na favela. Havia uma discussão toda se valia a pena ou não. Obviamente que foram feitas também algumas pressões, né, junto à prefeitura do local para melhorar as condições sanitárias, né, daquela região. Isso de fato aconteceu, porque obviamente que não adiantava você fazer um tratamento pontual, porque a criança continuaria no mesmo ambiente e ia voltar a ter os mesmos problemas. Então, a gente viu que de 20 crianças que foram tratadas, 19 ficaram bem, e aqui os níveis de hidrogênio que diminuíram, o metano foi um pouco diferente. E aí, como é que é a microbiota aqui no Brasil, né, se você utilizasse o sequenciamento, né, das crianças? Então, eu tive a oportunidade de participar com esse grupo, né, de colegas brasileiros, né, numa parceria público-privada, né, em que houve também a participação de profissionais de Utrecht, né, da empresa patrocinadora, e essa menina que era pós-graduanda, né, de Utrecht, e que fez esses sequenciamentos aqui em 4 cidades brasileiras, né? A gente pode ver que elas foram bastante semelhantes, né? Foram Santo André, Uberaba, Porto Alegre e Natal. E a única diferença que nós encontramos na universidade foi que Uberlândia era um pouco mais alta a diversidade, talvez relacionada também com uma menor frequência de doenças alérgicas de uma forma geral. Mas nada de muito especial. O perfil de ácidos graxos também bastante semelhantes, né? E a gente pode ver que havia o predomínio de Firmicutes e Bacteroidetes, e até onde vai meu conhecimento, esse é o único trabalho publicado no Brasil sobre microbiota em crianças pré-escolares, né? Pode ser que tenha saído algum outro, né? Mas até então não tinha nenhum desses. E quando você vê esse resultado, não sei se vocês gravaram, né? Mas eu resolvi ajudar um pouco, colocar como era em Burkina Faso e Florença, lembra? Então, realmente, a gente vê que em Florença nós temos 27% de bacteroidetes, 30% aqui no Brasil, 50% de Firmicutes, 51% em Florença. Então, o padrão aqui dessas crianças brasileiras, pelo menos em termos de filos, é mais próximo de Florença, na Itália, do que de Burkina Faso. É lógico que pode haver centenas de outras mudanças do ponto de vista de espécies, de gêneros e de outras vias metabólicas envolvidas. Também algumas mudanças em termos de comparativas. Uma outra situação também que vale a pena lembrar, né, que eu não vou detalhar muito, é em relação à permeabilidade intestinal e excesso de peso. A gente estava discutindo o problema da desnutrição até então, né, com a enteropatia mental, nessa nossa aluna de pós-doutorado, avaliando a permeabilidade intestinal de adolescentes obesos, né, observou que aumentava a permeabilidade intestinal através da zonulina. Foram usados outros indicadores que não tiveram um resultado muito expressivo. Mas o excesso de peso não se associou com diferença na frequência de sobrecrescimento bacteriano simbiogário, como muitas vezes é discutido. Nós já estamos quase com 1 hora de aula, né? E eu poderia discutir alguns outros aspectos em relação a algumas doenças, né? Mas eu escolhi, basicamente, as doenças funcionais gastrointestinais. Esse autor, né, ele é um autor extremamente influente na gastroenterologia, né? Nesse artigo, que ele já publicou há alguns anos, né? Ele lembra das alterações da microbiota ou do microbioma intestinal, nos vários tipos de doenças. Nós vamos entrar e aprofundar, porque cada um desses assuntos seria motivo de uma apresentação, né?
E ele discute, né, a história da causa-consequência ou da coincidência também, que eu poderia acrescentar nesse contexto. Então, os estudos gastrointestinais funcionais eu escolhi também porque eles são muito prevalentes e que muitas vezes na prática do dia a dia as pessoas realmente querem levar à utilização de algum tipo de biótico, né, para poder controlar esses processos, né? Então aqui eu coloco a definição, né, de que os estudos gastrointestinais funcionais são combinação variável de sintomas crônicos recorrentes, não explicados por alterações estruturais ou bioquímicas, acontece em todas as idades, tá? E, mais uma vez, né, o nosso esquema, né, de aumento da permeabilidade, a inflamação, a participação daquilo que eles chamam de daqui não está escrito, eu acho, o eixo intestino, cérebro-intestino, né? Eu acho que o termo eixo talvez não seja o mais apropriado é o termo interação cérebro-intestino, interação cérebro-intestino-microbiota, porque nem tudo segue um eixo estabelecido, um eixo direto, né? Pode haver vários caminhos diferentes nesse tipo de interação. E aqui, né, a frequência, né, com certeza, se nós estamos aqui em mais do que 10 alunos, né, segundo esse estudo feito com adultos em vários países, 40% deles têm algum tipo de insumo gastrointestinal funcional, aqui são todos eles. Aqui é uma nova proposta de que vai haver mudança, né, e aqui realmente eu concordo plenamente de usar problemas da interação do cérebro-intestino e não do eixo, né, E aqui na pediatria, que nós temos as doenças pediátricas que levam a isso, e muitas vezes, né, alguma coisa que eu sempre discuto, né, que além das várias situações que podem provocar sintomatologia no lactente, né, você também tem o crescimento e maturação do período digestivo, que também vai poder se associar com esse tipo de situação. Nós tivemos a oportunidade, junto com outros colegas gastropediatras no Brasil, né, de fazer esse estudo com 5.080 crianças no Brasil inteiro. E é uma coisa que chama atenção, para vocês verem aqui, perdão. Epa, estou apanhando. 80% de nascimentos cesáreas, esse estudo foi feito em consultórios privados de pediatria, né? Foi feito uma amostra probabilística da cidade de São Paulo, prematuridade na mesma taxa esperada de uma forma geral, e a gente vê que existia uma prevalência, quem é pediatra vai realmente reparar que esses valores de prevalência são um pouco aquém do que você pode esperar na sua prática clínica, né? Mas comparando com outro trabalho feito um pouco antes na Europa, né, os valores que nós obtivemos foram muito semelhantes àqueles obtidos por esse grupo europeu, de pessoas muito importantes nessa área. E uma coisa importante é que nós chamamos a atenção de que, além daqueles indivíduos que tinham os estudos das necessidades funcionais com critérios preenchidos, nós tínhamos várias crianças com outros sintomas. Então, isso tudo pode levar, né, a uma situação que eu já comentei lá atrás com vocês, né, de uso desnecessário principalmente inibidores de bomba de prótons, né, para crianças que choram muito, né, as pessoas dizem, deve estar com refluxo oculto, se não estiver regurgitando, agora se estiver regurgitando e vomitando, é refluxo, né, e existem vários estudos e meta-análises que mostram que isso não aconteceu. E aqui uma questão que eu queria assim celebrar com todos vocês, né? Que acabamos tendo por conta desse estudo de questionar o tipo de leite que as crianças recebiam nesse estudo feito nesses consultórios de pediatras, e nós tivemos realmente que o aleitamento atingiu cifras bastante elevadas, né? Teve o leite materno como única fonte láctea, não é exatamente a definição usada nos estudos feitos pela OMS, né? Que mostram que eu já havia comentado, 2,9% em 86, aumentando para 36% em 2013, né? E segundo o relatório, né, do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil de 2019, 45% de aleitamento natural aqui em uma amostra probabilística do Brasil. Então, a gente vê
que realmente nos consultórios de pediatria, quer dizer, a gente tem tido realmente até uma taxa, apesar da diferença de critério, bastante adequada, o que nos motiva muita alegria, né? E a outra coisa é que, pelo menos nesses consultórios, o uso de leite de vaca integral aconteceu de uma forma muito pequena, quando necessário, né? Mostrando que essas crianças têm tido acesso a uma alimentação diferenciada quando tem necessidade de usar algo diferente do leite materno. E dentro desses estudos gastrointestinais funcionais, a cólica do lactente talvez seja uma das mais importantes, né? Do ponto de vista de discussão, né? De microbiota e probióticos. Mais uma vez, o velho esquema, né? E aqui eles usaram o termo eixo cérebro-intestino, né? Passa aumento de permeabilidade, inflamação e interação com o intestino. E aqui um outro trabalho que às vezes eu brinco com alguns colegas especialistas, né, que é sobre essa assinatura, né, da microbiota, né, e eu perguntei para várias pessoas, né, como que se interpretava esse resultado aqui, né, que mostrava essa instabilidade na microbiota das crianças num período que antecedia o aparecimento da cólica, que se fosse verem com atenção no primeiro mês de vida, tá, nos primeiros 15 dias de vida. Então, eles veem que aquelas crianças que vão desenvolver cólica com 6 a 8 semanas já tinham o que eles chamavam instabilidade de instalação da microbiota maior do que as crianças que não tinham nada, não tinham esse problema. E aqui as diferenças que eles encontravam, e o que é importante é que depois que a cólica do lactente desaparece, que vocês bem sabem que ela tem uma evolução autolimitada, ela é semelhante no término do período de observação. Então, isso aconteceu. Obviamente que criança chora, isso faz parte, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com a síndrome da criança chacoalhada, levar em conta todas as questões, né? E como eu já comentei rapidamente, é difícil, no ponto de vista pediátrico, no ponto de vista clínico, você separar o que é uma coisa da outra, então, frequentemente se utilizam os antiácidos, né, principalmente os inibidores de como de prótons, né? Não existe uma forma de você realmente resolver essa situação. Aqui nessa meta-análise mostrando que isso é inadequado, né? E com relação aos probióticos para a cólica, né? Também utilizando a recomendação da ESP, nós temos que, mais uma vez, você poderia recomendar o L-Reuterin, DSM 17938, ou o B-Lactis BB12, para poder ter um resultado. E qual é o resultado? O resultado é reduzir mais ou menos em 1 hora o tempo de duração do choro diário, lembrando que você aceitaria como normal até 3 horas por dia. Obviamente que isso vai depender de milhares de situações, né? Tem gente que não tolera 15 minutos de choro, tem crianças que têm um sofrimento maior, enfim, mas esse é o resultado que se tem. E aqui eu queria que vocês perdessem 1 minutinho analisando esses 2 trabalhos. O trabalho da esquerda foi publicado por quem? Por um italiano chamado Savino. Em que ano? Em 2007. Em que revista? No Pediatrics. E esse outro da direita, também pelo Savino. Piano, 2010, também no Pediatrics. E aí ele utilizou o mesmo critério, né, para poder verificar a eficácia do probiótico para tratar crianças com cólica, né? E aí qual foi o resultado que ele teve? Então, nesse primeiro trabalho, né, ele teve 95% de eficácia em termos de reduzir a duração diária de choro em 50% em relação à admissão. Então, esse foi um dos critérios usados, além da duração diária de choro. Enquanto que o outro grupo, né, estudo aberto, né, que usou a antimeticona, né, como sendo uma alternativa de tratamento, vocês veem que teve um resultado de 7%. Então, foi um verdadeiro jogo Alemanha 7, Brasil 1. Né, pô? Então, foi uma diferença muito contundente. Né, pô? Então, aí, no ano de 2010, né, aqui foi com 28 dias, aqui com 21 dias, o que ele obteve? 96%, aqui era 95%, então o probiótico foi igualzinho, e o placebo, 71%. Vocês veem que o placebo teve 10 vezes mais do que a dimeticona.
Então, isso mostra, né, que se você fizer um estudo aberto como foi esse, você pode ter resultados que podem ser um pouco diferentes, né? Enquanto que aqui é um estudo duplo cego controlado por placebo, que seria o ideal para você efetivamente demonstrar a eficácia de uma terapêutica. E você vê que aqui já a diferença não é significante, que foi realmente em outros momentos, né? Mas eu podia também mudar esse critério, né, se eu quisesse, porque isso aqui foi definido arbitrariamente, todo mundo usa isso, né? Eu podia dizer que eu queria que reduzisse pelo menos 70% do choro em relação à admissão para dizer que é sucesso. Porque, afinal, você tem que ficar bem melhor, né? Só 50%, você pode não se conformar com isso, né? E um outro ponto importante também, né, é que, se você vê aqui, Lactobacillus reuteri, que Lactobacillus reuteri, você bem sabe que ele mudou de nome atualmente, né? E aqui ele teve uma mudança na sua composição, houve a retirada de um plasmídio desse, que dava resistência à vancomicina, e esse já não tem mais o plasmídio. Então, teve só essa diferença. Mas vocês veem que aqui, aparentemente, não mudou a eficácia, que foi a mesma, mas o grupo controle mudou muito, né? E mudou muito, provavelmente, pela característica do estudo duplo cego controlado por placebo. Uma coisa que eu sempre digo, né, que é importantíssimo, lembrar que nada justifica a interrogação natural. E ainda, só para terminar, falar um pouco de constipação funcional, né, que é um dos assuntos também que mais se discute, né, e a gente tem eles também no critério de Roma, e tem o círculo vicioso, que é importante na fisiopatologia, que eu não vou discutir com profundidade. O tratamento é muito bem definido, né? E a gente tem que, quando tiver fecaloma, tirar o fecaloma e depois fazer o tratamento com laxante por meses, né? Usar fibra, usar líquido, enfim. Mas o laxante é fundamental para os casos mais graves. Não vou discutir muito esse assunto por causa do adiantado da hora. E aqui a questão da microbiota. Em 2020, essa aluna fez um trabalho de TCC sobre microbiota intestinal e emprego de probióticos na constipação intestinal em crianças e adolescentes, revisão sistemática. Publicamos na revista Paulista Pediatria, uma das revistas de pediatria melhores do Brasil, e nós tivemos o que de resultado? 4 artigos sobre avaliação da microbiota fecal de crianças com constipação intestinal. Quantos? 4. E 8 sobre eficácia dos probióticos, tá? Aí alguém vai dizer que nós aqui no Brasil fazemos a revisão sistemática ruim, por isso que publicou não numa revista internacional, tal. E aí você passa aqui para o ano de 2022, tá? O ano passado, pega esse grupo, né, que tem vários gastropediatras importantes, o Vorenplas é um dos mais importantes da literatura, que fez esse levantamento, né, e eles encontraram quantos artigos, e aqui não só em constipação intestinal, tá? Em vários subgastrointestinais funcionais, e aqui também em crianças menores, até pré-escolares. 13 artigos ao todo. Então, realmente, eles chamam a atenção de que é necessário estabilizar um método, porque, mais uma vez, cada um usou um método diferente. Com relação ao uso de probióticos em constipação intestinal, de volta e meia, em alguns locais que a gente fala sobre isso, a gente acaba sendo criticado, né? Volta e meia, a gente comenta que não existe nenhum probiótico que deve ser indicado, e realmente, mais uma vez, usando esse posicionamento da ESPEDA, para constipação intestinal, não se deve recomendar o uso de probióticos, seja como um alimento único ou como adjuvante. Único, realmente, para uma criança grave, seria um total absurdo. Isso poderia continuar discutindo mais outras doenças, né? Mas eu não vou, evidentemente, continuar, porque já estamos há mais de 1 hora conversando, e eu queria, mais uma vez, agradecer muito ao Fórum de Pós-Graduação pelo convite de participar dessa atividade. Realmente, eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de contar um pouco daquilo que a gente fez ao longo desses
40 anos, né? E lembrando, né, que os micro-organismos, né, sempre tiveram presentes, os micro-organismos do tubo digestivo, na nossa preocupação pediátrica, pô, independentemente do nome que eles vêm recebendo ao longo de todos os anos. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, Júlio, pela sua receptividade e pelo seu acolhimento. Nós que agradecemos, professor Mauro, obrigado pela aula, muito didática, muito boa. Afinal de contas, 40 anos não é só técnica, né? É muita experiência. Então, eu acho que isso conta bastante. Você conseguiu passar aqui um pouquinho para a gente. Realmente, o tempo ele é limitado, porque como é uma disciplina que acontece em todos os programas ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma limitação. Alguns questionamentos passaram aqui pelo chat, eu vou tentar juntar eles e também deixar disponível para as pessoas que quiserem fazer comentários. Se o senhor quiser descompartilhar a sua tela, também pode ficar à vontade, que aí dá para ver a carinha de todo mundo aí, né? E aí, na verdade, pegando... Oi. São 4 anos de pandemia, ainda não aprendeu a usar o Zoom, né? Faz parte, né? Dá vontade até de esquecer, mas nesses momentos a gente vê que o negócio funcionou, né? Você vê a gente podendo reunir aí alguns momentos 186 pessoas do Brasil inteiro aqui. Então, isso realmente não tem preço, né? Eu acho que foi uma coisa que ficou boa aí de tudo que a gente passou, né? Professor, então, alguns pontos apareceram aqui, eu vou tentar pegar o assunto e trazer aqui como um gancho, porque a gente acabou não discutindo realmente a microbiota intestinal dentro do contexto da infância e adolescência, né, para alguns tipos de doenças, como a diabetes mellitus. E aí um dos pontos que apareceu aqui foi em função de tratamento de probióticos específicos, né, para crianças no tratamento de diabetes tipo 1. Eu acho que essa pergunta, ela, na verdade, a gente viu que ela não, acho que não dá para ser feita desse jeito, mas a gente queria ouvir um pouco de você sobre a sua experiência, se você, né, em relação à diabetes de uma forma geral, então tanto do tipo 2, que talvez seja mais comum encontrada, né, dado esse quadro de doença crônica derivadas da obesidade que a gente tem hoje em dia, mas também a ação e a utilização na prática assim, desses probióticos. Júlio, eu quero agradecer a pergunta e realmente eu vou responder da forma mais fácil que tem, né? Não tenho ideia da resposta, tá? Porque a pergunta é bem específica sobre o uso de probióticos no tratamento de diabetes mellitus tipo 1. Eu não trato diabetes mellitus tipo 1 há mais de 50 anos, porque afinal, antes de eu me formar, já eu tratava. Porque hoje em dia você vai ter um endocrinologista pediátrico que vai tratar disso com muito mais propriedade, pô. Mas até onde eu saiba, o tratamento basicamente fundamentalmente insulina, né, pô? E se eventualmente existe algum probiótico que vai reduzir, né, a dose de insulina, vai melhorar a qualidade de vida, alguma coisa do tipo, é provável que até que tenha alguma coisa e que eu desconheça. Então, eu não posso responder essa pergunta. Nós tivemos a oportunidade de orientar um aluno, né, no doutorado, que, junto com o pessoal da pediatria, que triou os pacientes, fez uma análise do perfil, né, de microbiota de crianças com diabetes mellitus. Realmente, você encontra algumas diferenças. Quer dizer, toda a discussão do diabetes, né, tem uma discussão de alterações da microbiota antes de surgir o diabetes e depois de surgir o diabetes. Né? Então, agora, até que ponto que você vai conseguir contornar essas diferenças, né, com o uso de algum probiótico, até que ponto que realmente ela está relacionada diretamente com o diabetes, eu tenho um pouco de dificuldade de entender que existe, entendeu? Mas, obviamente, que talvez, com certeza, né? Assim como eu tenho, por exemplo, não sei se alguém vai perguntar, mas eu morreria de medo de alguém perguntar o que eu acho de usar probiótico na enterite necrosante do prematuro. Pô.
A do diabetes é mais fácil, pô, não tem nada a ver com isso, pô, mas essa talvez a gente até dá uma especialidade. Pô. Maravilha, maravilha. A gente tem aqui também alguns questionamentos sobre. Eu não sei se esse pessoal ficou um pouco desapontado, né? Principalmente quando você chega na conclusão e na orientação mesmo da sociedade da indicação de probióticos, que, na verdade, é difícil você ter uma indicação a partir do momento que você falta ainda dados e controles nos estudos para você chegar a esse tipo de conclusão, né? Mas apareceu aqui também se o senhor conhece, na verdade, algum estudo que avalia a microbiota de crianças, né, com diagnóstico de doença celíaca, e aí pré e pós a retirada do glúten, enfim. Eu acho que na perspectiva de avaliação da inflamação intestinal, enfim. Provavelmente deve ter alguma coisa. Essa recomendação da ESP, né, que eu comentei com vocês, também fala sobre o uso de probiótico em doença celíaca, tá? Eu não pus muita atenção, porque não é uma doença que eu tenha. Na minha universidade, tem minha colega, a professora Vera Lúcia Depanian, que trabalha muito com isso, ela sabe tudo, então eu nem ouso querer opinar sobre isso. Pô. Mas eu tenho a impressão de que nesse posicionamento da ESC que eu coloquei aqui, estava escrito que não tem indicação de usar probiótico em doença celíaca, nenhuma vantagem. Pô. Agora, é lógico que, hoje em dia, a gente sabe que tem tido muitas vezes esse tipo de coisa. Eu não sei se vai participar daqui do curso, mas uma vez, há muitos anos atrás, há quase 20 anos atrás, Júlio, me convidaram para dar uma aula de probióticos, tá? E eu fui dar aula de probióticos. Eu saí de lá com uma sensação péssima. O pessoal odiou essa aula mesmo, né? Mas odiou de odiar mesmo. Pô. Bom, a vida é assim, né? Pô? Nem todo mundo vai gostar de tudo, né? Faz parte mesmo, Faz professor. parte. Que, Passaram uns 10 anos, né? Pô? Pois é. Passaram uns 10 anos. E a pessoa que tinha me convidado me encontrou num evento. E aí ele fez a seguinte pergunta: Ô, tudo bem, Mauro? Você ainda é contra probiótico? Nunca fui contra probiótico. Eu sou totalmente a favor de probiótico. Desde que você tenha um entendimento, né, do que você tem de expectativa e como ele vai funcionar. Porque, na realidade, infelizmente, a gente tem, muitas vezes, né, o pessoal encontra um achado de bancada, né, pô? Então vai lá, olha, tal probiótico sinaliza, né, tal coisa. Pô. Então, se ele sinaliza tal coisa, você pode dar para tal doente, para diabetes, por exemplo. Não, é por aí, né? Acho que a distância que tem dessa aplicabilidade clínica é muito, muito grande, né? Pô? E às vezes eu brinco, né? Eu acompanhei, não participei, mas eu acompanhei a feitura de um ensaio clínico que demorou vários anos, porque isso é tudo muito caro, né? Pô? Sobre o uso de um probiótico para um determinado efeito. Eu não vou falar a doença porque pode aparecer aí um produto e eu não quero me envolver com esse tipo de situação. E aí eu brincava com o pessoal, dizia assim, olha, a pessoa que escolheu esse probiótico, ele corre o risco, pô, de perder o emprego. Pô. E se o resultado for negativo, ele vai perder o emprego. Pô. E o que aconteceu depois de anos de pesquisa? O resultado foi negativo. Não deu eficácia para aquele probiótico, para aquela indicação clínica. Então, na realidade, às vezes eu comento, né, que passaram-se os anos, né, e eu, com 5 dedinhos na mão, eu conto os probióticos que eu posso prescrever. Pô. Infelizmente, né, a gente tem uma prescrição muito mais ampla, né, por aí, pô, e acho que a gente está partindo para uma situação que, às vezes, ela acaba realmente não tendo um substrato científico mínimo aceitável. Pô. Eu até brinquei agora no evento que teve
da Sociedade Brasileira de Pediatria de Microbioma, né, pô, que alguém fez a pergunta lá de que eu achava, o que se achava de usar a terapia personalizada, né, com base no microbioma individual, né? E aí eu falo, olha, eu nem vou responder por mim, pô. Eu vou responder por um professor que eu vi agora, né, pô, no curso internacional, que é uma autoridade internacional fantástica, né, porque recebeu a mesma pergunta, pô. E ele foi muito mais político que eu, Júlio. Ele respondeu assim: nós ainda não chegamos lá. Tá? Quer dizer, porque, na verdade, você tem até outra questão também, que é quem produz o probiótico, como é que ele vem, qual é o controle de qualidade, qual é a composição, qual efeitos colaterais não são tão frequentes, mas pode acontecer, né, em pessoas imunodeprimidas. Não. Mas acho que a gente tem que ter um pouco de prudência. Né? Tá ótimo, tá ótimo, beleza. Queria abrir aqui, alguém tem alguma consideração a fazer para a gente intercalar, enfim, com as perguntas do chat? Posso continuar aqui. Professor, todo mundo elogiando muito a sua aula, enfim, depois se você quiser ir dar um pulo ali no chat para se sentir assim, bem, se sentir bem, entendeu? É só dar um pulinho ali que tá uma maravilha isso aqui, viu? Júlio, fico feliz de saber, queria agradecer muito, né, pô? Obviamente que é difícil preparar uma aula dessa, porque você não sabe o que vai falar, né, pô? Mas a responsabilidade é sua, né? Então, essas pessoas estão expressando que acharam interessante, fico realmente muito feliz. Eu acho que mais importante do que transmitir efetivamente, né, o conhecimento, o guideline, a recomendação, uma situação específica, acho que é mais assim para realmente chamar atenção para algumas coisas, né? Por exemplo, eu não vi no chat ninguém me propor aí um critério diagnóstico para desbiose, pô. Não, então tem algumas perguntas aqui relacionadas a o que você acha da utilização de probióticos com, por exemplo, com crianças com diarreia, com, né, tanto menor ou maiores de 6 meses, fazer casado o antibiótico mais o probiótico, ou usa antes ou usa depois, enfim. Eu acho que tem muitas coisas aí que daria para conversar, mas acho que a diarreia com antibiótico, né, tem vários aspectos, né? Pô? E tem umas coisas que realmente chamam muita atenção. Pô. Uma coisa que existe evidência, pô, é de que se você der um probiótico específico, se não me engano, são 2 probióticos que existem com esse tipo de confirmação, junto com antibiótico que você prescreve, por exemplo, uma infecção respiratória, você reduz o risco de diarreia por antibióticos. Pô. A diarreia por antibióticos tem toda aquela gama, né, que vai desde uma coisa leve que desaparece até uma colite pseudomembranosa, que tem até uma aula que eu vi aí de transplante intestinal lá na frente, que com certeza vai ser discutido. Até um quadro de colite pseudomembranosa grave que pode ter a necessidade de transplante. Mas essa, por exemplo, apesar de ter evidências, eu não consigo aceitar muito positivamente, sabe? Então, eu não gosto muito, mas existem algumas evidências de que 2 tipos de probióticos poderiam ser utilizados com essa indicação, de reduzir o risco. E outra questão também que sempre tem, né, e que falta um pouco mais, né, e aí quem tem uma criança de 4, 5 anos de idade, provavelmente vários alunos aqui devem ter um filho de 4, de 5 anos, de 3 anos, que vai na escolinha, enquanto o pai e a mãe vai para a pós-graduação, né, que gostaria de utilizar um probiótico para evitar que essa criança fique doente mais vezes, né? Alguns probióticos têm realmente algum tipo de evidência que pode reduzir o risco, né? E, inclusive, alguns trabalhos mostrando uma certa custo-efetividade favorável, né? De você usar o probiótico.
Mas acaba não sendo uma coisa seja adotada assim, de uma forma universal, né, pô? E fica mais realmente em iniciativas individuais, né, desde o consultório privado. Né? Mas, Professor, eu tenho uma curiosidade aqui em relação a um dos estudos que você mostrou, em relação ao Clostridium difficile, né, de uma população que estava em escola privada, se eu não me engano, e outra em escola pública, né? E uma concentração muito maior de difíceis na escola privada. E aí, quando você encontra esse resultado, porque é um desafio muito grande, né? Assim, o difícil ele vem sendo, principalmente nos primeiros meses de vida, né? Ele causa um impacto clínico muito grande. Queria que você falasse um pouco disso em relação à discussão do trabalho, né? Que, na verdade, a gente teve acesso aqui, mas o porquê disso, sim, tem uma explicação? olha, em primeiro lugar, quer dizer, foi uma grande surpresa de que isso acontecesse, né, pô? Provavelmente, para mim, a questão mais importante, uma explicação fisiopatológica, para isso realmente nós não conseguimos identificar, pô. Mas provavelmente devem ser as condições de saúde mais apropriadas, né, pô? E quando você discute, né, quer dizer, a questão da mudança do perfil de doenças, hoje em dia mais doença alérgica, isso tudo deve estar fazendo parte do mesmo mecanismo, né, pô, como você colocou já desde o primeiro ano de vida, pô. Mas realmente foi uma surpresa. Do ponto de vista prático, assistencial, né, pô, para quem atende no consultório, esse tipo de exame passou a ser um exame bastante frequentemente utilizado, pô. Então, o que apareceu de gente com resultado positivo sendo tratado, quer dizer, como é que você vai tirar o componente normal da microbiota, né, com tratamento, né? Quer dizer, é lógico que se ele tiver ocasionando diarreia por antibiótico, com certeza ele vai ter que ser medicado, né? Isso com certeza vai ser discutido nessa aula que eu comentei do transplante fecal. Mas não teve uma explicação muito clara, não. Mas talvez seja realmente concomitante, né, com o aumento do risco de doenças alérgicas e doenças no sistema imunológico de uma forma geral. Tá ótimo. E aí, pessoal, podemos liberar o professor Mauro, mais alguns questionamentos. Queria deixar aberto aqui para vocês. Fiquem à vontade. Bom, professor, então queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui conosco. É um prazer tê-lo novamente nesse ambiente da pós-graduação aqui da nutrição. Parabenizar pela contribuição ao longo de todos esses anos, né, que o senhor vem contribuindo para a ciência da nutrição também. E eu deixar aqui um forte abraço do Fórum, da presidência do Fórum, que já vai se reunir novamente lá em João Pessoa, e deixar um forte abraço aqui para todo mundo. Tá joia? Tá ótimo, Júlio. Muito obrigado mais uma vez. Eu que fiquei realmente muito feliz, muito contente com esse convite. E realmente eu tenho uma admiração muito grande pelo Fórum e pelas conquistas que ele vem conseguindo ao longo desses anos todos, né? Em prol da promoção aí da melhoria das nossas condições de saúde e da nossa sociedade como um todo. Mais uma vez, obrigado, Júlio. Obrigado a todos. Um Tá? abraço, gente.